Bom, e a gente ainda segue em Brasília porque nesta semana a Câmara deve analisar a proposta de emenda à Constituição que criminaliza qualquer tipo de posse ou porte de drogas. O texto antidrogas é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e será relatado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pelo deputado Ricardo Salles. Para acelerar a discussão e evitar que a PEC das drogas volte para uma segunda análise dos senadores, Salles indicou que não pretende alterar o texto aprovado pelo Senado, cuja proposta diferencia traficante de usuário. O texto aprovado pelo Senado em 16 de abril não prevê prisão para usuários. Para eles, a proposta estabelece penas alternativas, como o tratamento contra a dependência. Vamos lá, Piotto, essa PEC aí das drogas, proposta de emenda à Constituição, está pautada aí na CCJ da Câmara para amanhã, terça-feira, mas tudo indica aí que os governistas devem pedir vista, mais tempo aí para análise e adiar essa votação por pelo menos aí 2 sessões no plenário da Câmara. Lembrando que esse assunto também é tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. Que não faz sentido, porque se a discussão está sendo, obviamente, onde tem que acontecer, que é no Congresso Nacional, o que faz o Supremo se metendo num assunto como esse? Mas, de novo, é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. A questão das drogas, e o Senado foi muito claro na posição que deixou, inclusive ali, explícito no resultado da votação, e que tudo indica que a Câmara deve ir avançar nesse assunto, ou seja, o Congresso vai se manifestar. O próprio deputado Ricardo Salles já disse que não pretende fazer nenhuma alteração, para justamente não fazer o que, obviamente, o regimento obriga. Se a alteração na segunda casa que analisa o projeto, volta para a casa de origem. No caso, o Senado da República é um projeto do próprio senador, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas, especificamente neste caso, alguém vai querer taxar nesse momento, sobretudo essa base governista na Câmara, de uma pauta de costumes. Não, isso não é pauta de costumes. Nós estamos falando de tráfico de drogas, nós estamos falando de violência. Isso é pauta de violência e a violência brasileira está intrinsecamente associada ao tráfico de drogas. Não dá para dissociar uma coisa da outra. A Câmara, tudo indica, deve confirmar essa posição do Senado da República, sem alteração, justamente para não haver justamente uma volta à casa original, mas vão tentar desviar essa discussão dizendo que é uma pauta de costumes, que é uma pauta da direita, conservadora. Não, não é. Pergunte ao cidadão deste país. A maioria é contra o consumo de drogas, é contra o tráfico de drogas, é contra a violência que esse tráfico promove no país, do qual os brasileiros, obviamente, hoje são reféns. E aí, Carlos Cauti, queria destacar de novo aqui o que disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que disse que o governo não se surpreendeu aí com as derrotas da última terça-feira. Foi o que restou para ele, Carlos Cauti, falar isso, essa sucessão, essa goleada que o governo levou na semana passada? Não, uma frase como essa é um delírio absoluto, né? Fala, não, nenhuma surpresa, perdemos feio, tá tudo bem, vida que segue. Nós só temos mais 2 anos e meio para levar porrada de todos os lados e tá tudo bem. Qual é o problema, né? Governaremos sendo derrotados de forma continuada no Congresso. E vocês acham que esse é um governo sério? Um ministro que deveria articular justamente para evitar essas derrotas, justamente porque para permitir que o Congresso aprove aquilo que o governo quer, toma uma série de pauladas uma atrás da outra, fala, está tudo bem, vida que segue, business as usual, voltamos amanhã. Assim, num país normal, ele seria pego e demitido imediatamente por manifesta incompetência. No país da Janja, ele está lá e é promovido, ele se mantém no círculo mágico do Lula, ele continua aparecendo na mídia. Eu estava dando uma olhada aqui nas frases, ele disse que Lula está à disposição no Congresso, ou seja, é o presidente que está à disposição no Congresso, né? Não é que o presidente convoca os congressistas, é o Brasil do avesso, né? O Brasil do Lula é o Brasil do avesso, mas isso é nada mais que o prelúdio daquilo que vai acontecer nos próximos 24 meses, ou seja, até as eleições, basicamente, de 2026. O governo vai sofrer repetidas derrotas. O Congresso brasileiro vai se fortalecer cada vez mais. Não conseguirão aprovar uma reforma que seja. Acabou o dinheiro das emendas parlamentares, né? Os deputados, eles escolhem quanto eles querem, eles escolhem onde destinar as emendas, agora a emenda impositiva. Então,
o governo pagar ou não, não importa, ele é obrigado a pagar. Ou seja, é um governo inútil. Hoje, quem governa o Brasil não é o governo, é o Congresso. Podemos até eliminar os 40 ministros, porque quem governa hoje são deputados e senadores que decidem onde alocar o dinheiro, o que aprovar, o que não. E agora, o diálogo da República não é mais entre executivo, legislativo e judiciário. É entre o legislativo e o judiciário. E só para terminar, Paula, é interessante essa questão do Pacheco, porque esta PEC das drogas nada mais é do que a resposta do Legislativo a um judiciário que avançou, que foi além de suas prerrogativas, e muito provavelmente é o único judiciário do mundo onde tivemos o ministro do Supremo Tribunal Federal falando de plantas machos e plantas fêmeas, em quantas gramas cada um pode levar para casa, ou seja, o ministro que está demonstrando entender, querem demonstrar de entender de plantação de drogas, e evidentemente não é o papel deles. Ou seja, temos um governo, no mínimo, na melhor das hipóteses, inútil, na pior das hipóteses, destinado a um fracasso dolorido para o PT e para os vários ministros que compõem o Executivo.